Bom dia. Estão me ouvindo agora? Ah, tá ótimo. Olha só, vocês já viram, então, quem tinha o linkzinho para poder entrar na sala, não precisa mais pedir autorização. Eu estou vendo que tem gente que eu mandei o convite, o e-mail para participar das reuniões, das aulas, e não aceitou ainda. E por isso que fica pedindo autorização para entrar, tá bom? Então, assim, aceitem um convite. O pessoal que faltou a última aula que não mandou e-mail, manda o e-mail aqui, por favor, no, no chat aqui, que daí eu vou copiar o e-mail de quem não enviou na aula passada e manda o convite novamente, tá bom? Para não precisar ficar autorizando vocês a entrarem. E aí, lembrando o nosso combinado aí, por favor, escreva alguma coisa aí no chat, bom dia, ou boa tarde, ou só o nome de vocês, que eu vou usar isto como lista de frequência, tá bom? Antes de começar, então, o conteúdo novo, porque a gente está iniciando o segundo bimestre, vou só reforçar com vocês que eu olhei ontem à noite, e até ontem à noite, da turma de vocês, acho que ninguém tinha ainda realizado a prova, ou uma pessoa apenas. Então, vamos realizar a prova, tá bom? Lembrando que fecha nesse próximo domingo agora, 23h59, tá certo? Eu vou parar a câmera aqui, senão começa a travar, e vou lá iniciar a aula de hoje, tá bom? Então, por favor, quem recebeu o convite semana passada da aula, que não aceitou ainda, porque quando a pessoa aceita o convite, eu recebo a resposta no e-mail, né? Então, assim, da turma de vocês, poucos aceitaram. Mas quem aceitou viu que entrou direto, sem eu precisar ter que autorizar, tá bom? Então quem está pedindo autorização para entrar, por favor, aceita lá para não precisar pedir, tá bom? E quem não estava na aula passada, reforçando, encaminhe um e-mail aqui no chat para eu poder convidar vocês, tá bom? É isso, então eu vou fechar a câmera e vou iniciar a apresentação lá. E se alguém tiver alguma coisa para falar, pode usar o microfone que facilita a vida, tá bom? Alguém pode falar aí para testar, para saber se o microfone, se o meu fone está funcionando? Bom dia. Bom dia, tá ótimo. Então eu ouvi, obrigado, tá? Eu vou então pausar a câmera aqui e iniciar a aula, tá bom? Por exemplo, eu tenho quase certeza, por exemplo, o Felipe Sabino, certo? Você mandou um e-mail semana passada e eu mandei o convite. Aí você pediu autorização para entrar na aula de hoje, porque provavelmente você não aceitou o convite para as reuniões. Da Bruna eu não me recordo, tá bom? Não apareceu que você mandou um e-mail. Aí, Eu mando de nem novo na no caixa navegador de do... spam. Ah, ótimo. Mas eu encaminhei e eu encaminho de novo, não tem problema não. Tá, Hoje, no final obrigado. da aula, eu faço. Pronto. Agora eu desliguei a câmera, apresentar. Já estão vendo a tela aqui? Então, hoje a gente Sim. vai iniciar então o segundo bimestre. Ok? 21/9. E aí, então, nós vamos começar o capítulo 3. Vamos falar sobre função afim e função modular, ok? Então, quem tiver com o livro e quiser acompanhar, é função afim e função modular. Só vou escrever modular, tá bom? Nosso enfoque maior aqui vai ser em função afim. Depois, lá no finalzinho, a gente fala um pouquinho sobre modular, tá bom? O objetivo nesse bimestre é tentar, então, falar sobre função afim e sobre função quadrática, tá? Vamos ver como é que as coisas vão funcionar. Então, nós aprendemos no capítulo 2 o que era uma função. Então, o que era uma função? Uma função é uma regrinha, f, de um conjunto A para um conjunto B,
que ensina como que você pega cada elemento x de A e manda num único y, que é f de x, certo? Então, tem várias leis de formação, a gente viu algumas, inclusive por diagrama, que nem sempre a gente tem a lei de formação da nossa função. E agora, falando sobre função afim, a gente está interessado em funções que são do seguinte tipo: f de x seja ax mais b, ok? Então, para escrever a definição, uma função f de R em R, ok? Dos reais, é denominada, vou deixar um espaçozinho aqui que eu vou escrever aqui embaixo, tá bom? Função afim, se a lei de formação dela for desse, igual eu comentei, f de x igual a x mais b, onde estes a e b sejam números reais, ok? Então, isso é uma função afim. Exemplo. Então, exemplo. Exemplo A. Por exemplo, f de x igual a 2x mais 1. Ok? Então, o A, nesse caso, é 2 e o B é 1. Outro exemplo aqui, sei lá, B. F de x igual a menos x mais meio, por exemplo. Ok? Então, o A é menos 1, né? Porque menos x é menos 1x. E o B é meio. Ok? Exemplo C. Então, aqui eu vou escrever aqui. O A é 2 e o B é 1. O A é menos 1 e o B é meio. Exemplo C. F de x igual, sei lá, raiz de 2x menos 3 quintos. Ok? Então, aqui o A é raiz de 2 e o B menos 3 quintos. Ok? Então, tanto faz os números que vão aparecer aqui, porque esses A e B são números reais, tá bom? Pode ser negativo, poderia ser assim, ó, raiz de 2 sobre 3. Então, o A seria raiz de 2 sobre 3, ok? Uma observação importante é porque a gente, em geral, denota por x, mas não precisa ser x, tá bom? Então, por exemplo, em física, eu imagino que se vocês não estão estudando, vocês devem estar para estudar, ou vão estudar em algum momento, velocidade em função do tempo, certo? Então, um exemplo, isso é um exemplo de uma função afim, v de t, sei lá, 3t menos 2, ok? Então, esse é exemplo também de uma função afim, o a é 3 e o b é menos 2. O que caracteriza, então, uma função ser afim é o fato dela poder ser escrita dessa maneira, né? Alguém vezes a variável, a potência da variável é 1, mais uma constante, ok? É claro que, por exemplo, essa constante ela pode ser o zero, porque A e B são reais. Então, um exemplo D aqui, sei lá, f de t, só para seguir o t igual eu falei ali embaixo, igual a 2t. Então, o A é 2 e o B é 0. O último exemplo é o que a gente chama de função constante. Função constante é quando o A para a gente é o zero. Okay? Então, se o A for zero, então a nossa f de x ela é só o bzinho. Né? Porque A vezes zero é zero, né? Só para lembrar, então, se o A for zero, você escreveu ela assim, né? 0x mais b. Okay? Então, sobra só o b. Então, um exemplo de uma função constante, sei lá, f de x igual a 2. O exemplo que a gente fez até o gráfico na aula passada usando ele GeoGebra, ok? Mas você poderia ter, sei lá, f de x igual a menos meio, outra função constante, tá bom? Então, isto são exemplos de funções afim, ok? Então, esta aqui de caso também é um exemplo de uma função afim. Só para ficar claro, esta variável nossa pode ser
qualquer coisa, tá bom? Então, por exemplo, poderia ser, em vez de T, um S. Exemplo aqui, sei lá, H de S. S menos 3 sobre 2, ok? Aí, se você escrever ela melhorzinha, é S sobre 2 menos 3 sobre 2. Nesse caso aqui, o A é meio, né? Porque o S sobre 2 é S vezes meio, ou meio S. E o B, menos 3 sobre 2, tá bom? Então, não importa se vai aparecer T, S, U, qualquer letrinha, ok? Desde que ela apareça, né, após a igualdade, e a potência dela seja 1 sempre, tá? Então, funções afins. Melhorar esse S, que meu S minúsculo está muito feio. Pronto. O que é o valor de uma função afim? Então, o valor de uma função afim é o que acontece com essa função quando você troca o x por um número, ok? Então, isso é o que a gente chama de valor da função afim. Eu ainda estou apresentando, está mudo? Tá bom, ok. Então, nós tínhamos assim, uma função f de x igual a x mais b, ok? Aí, eu vou fazer, então, x igual a um número, vou substituir ele por um número, ok? E aí eu chamo esse o valor da função afim em x igual a x0. Ok? É simplesmente trocar o x por esse número. Ok? Então eu digo que esse é o valor da função afim em x igual a x0. Exemplo, sei lá, exemplo. O primeiro exemplo que a gente falou lá, o exemplo lá, era f de x igual a 2x mais 1. Ok? Então, por exemplo, o valor da função afim em x igual a 0 é só trocar o x por 0. Então, eu fico com 2 vezes 0 mais 1. Isso dá 1. Eu não preciso trocar só por 0, ok? Então, assim, para efeito de ilustração, se eu troco x por 1, então 2 vezes 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Se eu troco x, sei lá, por raiz de 2, ok? Então, eu vou ficar com 2 raiz de 2 mais 1. 2 raiz de 2 mais 1, parou e não tem muito mais o que fazer, né? Eu poderia trocar por um negativo também, sabe? O que acontece se eu troco x por menos 1? Então, 2 vezes menos 1, mais 1. A regra de sinal, né? Mais vezes menos é menos, 2 vezes 1, 2. Então, menos 2, mais 1, então é menos 1. Ok? Ou uma fração aqui para poder fechar esse exemplo. Troco o x por menos meio, então 2 vezes menos meio, mais 1. 2 multiplicando, 2 dividindo, cancela. Então fica menos 1, mais 1, zerou, ok? Então, isso é o que a gente chama de o valor da função afim, ok? Isso vai ser interessante quando a gente for fazer gráfico da função afim. A gente vai ver que gráfico é uma reta. Nesse valor da função afim, a gente pode destacar duas coisas. Primeira, é o que a gente chama de valor inicial da função. Vocês estão estudando o que em física, por exemplo, agora? Sem ser aplicada a física... Vetores. Ainda em vetores, ok? Mas vocês vão ver depois... obrigado pela resposta, mas vocês vão ver depois que vão estudar equações horárias do movimento circular, movimento circular uniforme, essas coisas. E aí você vai ver, por exemplo, você pode pensar assim, o cara foi dar um chute numa bola, estava lá num prédio, no alto de um prédio, ele chutou a bola de uma certa altura, ela sobe e cai, ok? Coisas como essas vão ver em física. Esse valor inicial você pode pensar de onde está partindo, ok? Então, o chute partiu de determinada altura, né? Okay? Aqui pra gente, só que esse aqui, a gente vê que está relacionado com as funções quadráticas, a gente vai estudar na sequência, o capítulo 4. Então, o gráfico que descreve a equação que descreve esse gráfico aqui, ele não é uma reta, ele é uma parábola, e é uma coisa desse tipo, menos x ao quadrado, alguma coisa assim. Quando a gente está falando de retas, então funções afins, a gente vai ver que o gráfico são retas, ou são retas inclinadas assim para cima, ou, pô, de outra cor aqui, nessa outra direção, certo? Esse valor inicial, a gente pode pensar também novamente, que é o valor de onde ele parte do y, ok? E ele é determinado exatamente quando x é igual a zero.
Então, a gente chama de valor inicial ou também de coeficiente angular, e eu vou preferir chamar de coeficiente angular porque tem mais, coeficiente linear, porque tem mais a ver com gráfico de função quando a gente está montando. Então, coeficiente linear, aí o livro de vocês começa chamando de valor inicial e termina chamando de coeficiente angular, linear, é quando você simplesmente troca o x pelo número zero. Então, se eu troco o x por zero, eu fico com a vezes zero, sobra só o b, certo? F de zero é o b. Okay? Então, esse é o valor inicial da nossa função. Então, no exemplo A aqui, 1 é o valor inicial da nossa função. Okay? É da onde ela parte. Você pode pensar assim, é da onde sai o chute, ou então da onde está partindo. Okay? Então, esse é o valor inicial da nossa função. Enquanto que o númerozinho A, que acompanha o x no nossa expressão, a gente costuma chamar ele de taxa de variação ou coeficiente angular, ok? Então, a taxa de variação da função também conhecido então como coeficiente angular. E aí, ele é coeficiente angular porque, assim, quando a gente estuda essas equações da reta, imagina assim, eu tenho a reta, certo? Formou um ângulo com eixo x aqui, estou pintando esse ângulo. Okay? Esse Azinho, que é esse A da função aqui, ele é a tangente desse ângulo. Okay? Então, por isso que a gente chama de coeficiente angular. Ele está relacionado com o ângulo que a reta forma com o eixo x. Ok? Por isso que ele chama de coeficiente angular. Enquanto que o outro é o linear, porque é onde ela corta o eixo y, tá bom? Então, okay. Isso vai ficar mais claro quando a gente for falar do gráfico de função, tá bom? Mas, por enquanto, são nomezinhos. Então, se a gente troca o x na primeira, troca o x por zero, a gente obtém o coeficiente linear. O angular, então, como eu falei, ele é o azinho, e a gente pode calcular ele sempre fazendo o seguinte: você pega dois números diferentes, x1 e x2 diferentes, e você observa que esta relação é sempre verdadeira. E aí, este é o coeficiente angular nosso. Quem tem interesse em seguir curso na área de exatas, fazer alguma engenharia ou coisa do tipo assim, você vai ver que vocês vão estudar bastante isso lá. Uma expressãozinha que parece que na frente chama limite, que é para você estudar, então, essas taxas de variação de funções que não são bonitinhas, como, por exemplo, essa da função afim, que a gente vai ver que o gráfico é reto, tá bom? E a gente costuma chamar essa derivada da função no ponto, tá? Mas então aqui a gente só está chamando de taxa de variação, ok? E aí ela pode ser obtida assim, se x1 e x2 são diferentes, ou também pode ser obtida da seguinte maneira: f de x mais h menos f de x sobre h. Okay? Então, para efeito de ilustração, vamos fazer um exemplo aí para explicar o que significa então esse coeficiente angular. Então, exemplo. Pegar aqui uma função f de x igual 3x menos 5, ok? A taxa de variação dela é o coeficiente angular, é 3. E aí o que a gente está dizendo é que essa taxa de variação em funções afins, elas são sempre constantes. Não importa quais são os pontos que você escolher, se você fizer essa continha ou a de baixo, aí eu vou optar por fazer de cima, senão fica longo, você sempre vai obter isso como 3, tá bom? Então, se eu pego, por exemplo, primeiro um exemplo com números, depois eu faço um exemplo com a letrinha igual tá ali. Você escolhe, sei lá, x1 igual a 5, x2 igual a 2, ok? Escolhi aleatório, bastava que eles fossem diferentes. Eu vou precisar calcular o f de x1, então o valor da função em x1 é o valor da função, na verdade, no número 5, que é 3 vezes 5 menos 5. 15 menos 5, 10. F de x2, então, é o valor da função em x igual a 2. É 3 vezes 2 menos 5. 6 menos 5 é 1, ok? Então, agora, se nós fizermos f de x1 menos f de x2 sobre x1 menos x2, nós vamos ficar, então, com 10 menos 1 sobre x1, 5, x2, 2. Então, 9 sobre 3, que é 3, ok? E aí,
Em vez de usar, por exemplo, 5 e 2, igual a gente escolheu aleatório, se a gente tivesse feito f de x1 menos f de x2 sobre x1 menos x2, ok? Com x1 e x2 diferentes. O que é f de x1? A gente viu que é simplesmente trocar o x aqui pelo número x1. Então é 3x1 menos 5, menos f de x2, então é trocar esse mesmo número por x2. Então, 3x2 menos 5 sobre x1 menos x2. Então, fica 3x1 menos 5. O menos vai distribuir o sinal. Então, menos 3x2, menos vezes menos, mais 5 sobre x1 menos x2. Vou continuar aqui embaixo, para não ficar muito comprido. Bom, menos 5 mais 5 dá 0. Aí sobra 3x1 menos 3x2 sobre x1 menos x2. A gente pode pôr o 3 em evidência. x1 menos x2 sobre x1 menos x2. Eles são diferentes, então a gente pode dividir. Não são 0. Fica 3 vezes 1, que é 3, ok? Então, esse negócio de taxa de variação, ele simplesmente está dizendo o quanto a sua função varia quando você passa de um número para o outro. E aí, no caso de funções afim, na verdade, está dizendo que essa taxa de variação ela é constante. Okay? Quando vocês forem estudar velocidade em função do tempo, vocês vão ver que a taxa é constante. Okay? A velocidade média ela se mantém constante. Enquanto que, quando estiver estudando aceleração, a aceleração ela varia conforme a velocidade muda. Então, assim, não é constante a taxa de variação. Então, aí você teria a ideia de taxa de variação instantânea. Em um determinado momento você tem uma taxa de variação, na outra você tem outra, enquanto que para funções afins a taxa é sempre constante, e aí isso ilustra, o exemplo ilustra, ela sempre vai ser um númerozinho que acompanha o A, tá bom? Perdão, o X. É sempre o Azinho, ok? Então, para ficar claro, falou de taxa de variação ou coeficiente angular, está falando do número A que acompanha o X. Falou do valor inicial ou coeficiente linear, está falando do B, o termo independente, tá bom? Esse também, como eu usei aqui, ele também pode ser chamado, às vezes, de... Quando a gente estudar lá no terceiro ano polinômios, ele é chamado de termo independente também. Professor, Pois não. desculpa te interromper, mas é que eu tenho uma dúvida. No primeiro exemplo, você trocou o número pelo F, né? E no segundo, você trocou pelo X1 e pelo X2. Por que que isso muda? Você está falando qual desse exemplo da taxa de variação, é? No primeiro trocou pelo F, né? É um 5. É 5, na verdade aqui é um 5, né? Porque ele tá feio, mas é um 5 e aqui era um 2. Eu só disse o seguinte, eu fiz primeiro um exemplo com números, para a gente ver como funciona, ok? Então, troquei o x1 por 5, o x1 valia 5 e o x2 valia 2, certo? Aí a gente fez as continhas e viu que dava 3. Mas eu disse que independe de ser com exemplos, eu falei que qualquer que for, pensa assim, agora o x1 não precisa ser 5, pode ser qualquer número. O x2 também não precisa ser 2, pode ser qualquer número. Ok? Desde que eles sejam diferentes. A continha se repete, né? No final dá 3 do mesmo modo, né? Ok? Tá bom, obrigada. Ficou claro agora? Sim, ficou, obrigada. De nada, ok? Então, a gente falou sobre taxa de variação, ok? E aí isso serve para dizer para a gente quando que uma função afim é crescente ou decrescente. A gente vai dizer que uma função afim é crescente quando a sua taxa de variação for positiva, ou seja, quando o A for maior que 0. E é decrescente quando a taxa de variação for negativa, né? Ou seja, o A menor que 0, ok? Então, uma função afim, vou pôr uma observação aqui. Quando a gente estudar o gráfico de funções afim, que é na sequência disso, a gente vai ver que faz todo sentido, né? A gente vê funções afim tem o gráfico inclinado numa determinada direção, quando o A é positivo, então crescente, e inclinado numa outra direção, quando o A é negativo, sendo decrescente. Então, uma função afim
é crescente, eu vou até escrever f, uma função afim, né? F de x igual a x mais b é crescente, okay? Então, crescente, quando seu coeficiente angular, okay? Angular. Vou reforçar, não custa escrever, ou seja, quando A for positivo, ok? Então, resumido, né? F a x mais b é crescente quando A for maior que zero, ok? Analogamente, então assim, primeiro item. O segundo item, então agora eu vou economizar. Uma função tananã é decrescente quando tananã, tananã, A for menor que zero, tá bom? Então, crescente quando A é maior que zero, decrescente quando A é menor que zero, tá bom? Resuminho, e esse sim vale a pena escrever inteiro. F de x a x mais b é decrescente quando A for menor do que zero, tá bom? Uma terceira coisa que você poderia perguntar aí, quando A é zero, né? Então ela não é nem crescente nem decrescente. Se a gente lembrar os gráficos que a gente fez naquele programinha na aula passada, vai ver que ela é constante, tá bom? Então, quando A for zero, F de x fica somente igual ao Bzinho, é constante, ok? Então não é crescente, nem decrescente, é constante. Como sugestão de exercícios, vocês devem ver lá que eu sempre tento manter atualizado os exercícios resolvidos do livro, certo? Então, assim, eu tento deixar o maior número possível de exercícios resolvidos para vocês, para facilitar, tá bom? Mas, então, como sugestão de exercícios, eu sugiro que depois vocês pensem, então, exercícios lá da página 77, números 1, 2, 3 e 4. Ok? Então, com isso, a gente fecha a primeira sessão desse capítulo. Por exemplo, deixa eu ver quais são esses exercícios. Olha, então, vou fazer, por exemplo, o exercício 3, tá bom? Sugeri para vocês fazerem 1, 2, 3, 4. Na verdade, se vocês olharem lá no material resolvido, eu já digitei a maioria desses que eu vou deixar para vocês e já resolvi. Por exemplo, eu tenho certeza que esse 1, 2, 3 e 4 já estão resolvidos lá, tá bom? Mas, por exemplo, agora eu vou fazer o 3 aqui com vocês para a gente aproveitar essa aula e tentar tirar... Opa, perdão, travou aqui. Voltou. Tentar tirar qualquer dúvida que fique, tá? Ok. Estou tentando riscar, mas eu vou pôr um ok aqui. Então, o que o 3 está falando? Okay? Página. Quem tiver com o livro, então eu sugiro que busque lá na página 77, tá bom? Para acompanhar. Eu não tenho que escrever todo o enunciado, tá bom? Escreva no caderno a lei da função afim, ok? Então a gente está falando sobre funções afim. Então, queremos uma coisa desse tipo, f de x igual a x mais b. Okay? Ok, eu autorizei alguém a entrar agora aqui. Vou pedir que deixe uma mensagem aí no chat para poder constar a frequência e deixe o seu e-mail também, por favor,
para receber o convite e não ter que pedir autorização para entrar na aula, tá bom? Foi o Pedro que eu autorizei para entrar agora aí. Então, a função é f de x, ax mais b. E aí, vamos um item de cada vez. O item A, ele fala assim, ó, escreva no caderno a lei da função afim, cada item sabendo que a taxa de variação é 3 e o valor inicial é 1. Okay? Então, ele falou que o A é 3 e o B é 1. Okay? Então, exercício simplesinho. Qual é a função, então? F de x igual 3x mais 1. Ok? Beleza? Facinho, né? O item B, ele fala que a taxa de variação é menos 2 e f de 2 é 5. Ok? Aqui, ó. Nesse caso, ele falou, se a taxa de variação é menos 2, então ele falou que o A é menos 2, e falou que o f de 2 vale 5. Ok? Então, quando a gente monta essa função, o que, é que você sabe? É ax mais b. Então, perdão, 2 não, menos 2 x mais b. A gente não sabe quem é o b. Como eu posso descobrir o b? Com essa informação fornecida aqui, né? Olha só, o f de 2 é 5. Então, se a gente trocar o x por 2, vai ter que dar 5. Só que trocar o x por 2 é 2 vezes 2 mais o b. E essa conta aqui tem que ser 5, né? Então, menos 2 vezes 2 é menos 4. Passa para o lado de lá, mais 4. 5 mais 4, 9. Ok? Então, qual é a função do item B? F de x igual a menos 2x mais 9. Ok? O item C, ele fala assim, para cada unidade aumentada em x, a função aumenta 2 unidades, e seu valor inicial é 10, ok? Então, olha só, ele falou que o valor inicial é 10, ele falou que o b é 10. E ele fala que cada vez que o x aumenta uma unidade, a função aumenta 2 unidades, ok? Então, o que ele está falando assim? Se você troca o x para x, você tem um certo y, ok? Quem é esse y? É o f de x, né? Ax mais o b, ok? Mais 10. Se o x aumentar uma unidade, ele está dizendo que então, você passou de x, trocou por x, vou até pôr de outra cor, trocou por x mais 1, ok? O que ele está falando que acontece com o y? O y vai aumentar 2 unidades. Então, o seu novo y, ele era o anterior mais 2, ok? E aí, bom, o que a gente consegue escrever disso aqui? Isso aqui está relacionado, na verdade, com a taxa de variação que a gente estudou lá, né? Eu falei aqui, ó. Quando a gente está olhando para cá, então eu posso pensar assim, a diferença entre os x, eu falei que eu ia deixar esse para cá, mas estou dizendo assim, se eu aumentei uma unidade, estou pensando aqui no meu h, certo? Olha só. Desse x, f de x, para x mais h, eu aumentei ou diminuí algumas unidades. Isso depende do h. Então, está falando de trocar o h aqui por 1, né? Ó, de x para x mais 1, então eu tenho a nossa relação. E ele está dizendo que o y, na verdade, esse resultado aumenta em 2 unidades, ok? Então, se a gente traz para o lado de cá, a gente fica com o seguinte. F de x mais 1. Quem é f de x mais 1? Você vai fazer, então, A vezes x mais 1, mais o bzinho, que é 10, ok? E aí, ele falou que esta relação aqui aumenta 2 unidades, certo? Então, agora, o que acontece? Eu faço f de x mais 1, menos f de x, sobre a diferença entre eles, né? X mais 1 menos x. Então, a gente fica com A vezes x mais 1, mais 10, menos AX mais 10, sobre x menos x morre, sobra só 1. Dividir por 1, eu vou deixar só para não criar confusão, tá bom? Então, A vezes x, mais A,
mais 10 menos AX menos 10, né? Menos distribuiu para todo mundo. 10 somando, 10 subtraindo, AX e menos A. Isso aqui sobra só o A, ok? Mas, por outro lado, ele falou que isto aumentava 2 unidades, certo? Okay? Então, ele disse que esta relação, na verdade, era o 2. Okay? Então, pronto. Aí, matou. Okay? Então, você pode interpretar aquela taxa de variação aqui, voltando, né? O que acontece, né, quando você aumenta unidades em seu X, ok? Em particular, quando você aumenta uma unidade, está dizendo o que acontece com sua função quando você aumenta uma unidade. Okay? Então, eu vou repetir para ver se não fica dúvida. A taxa de variação da função φ pode ser interpretada como uma variação em f causada pelo acréscimo de uma unidade em x. Okay? Então, a taxa de variação de uma função pode ser interpretada como o que acontece, né, quando você acresce uma unidade em x. E ele falou que esse azinho é 2, ok? Então, o a era 2, o b 10. Então, qual é a nossa função? F de x igual a 2x mais 10. Okay? Por fim, a letra D, eu vou fazer aqui do lado, para encerrar este exercício, ok? A letra D, ela fala sobre, para cada unidade aumentada em x, a função diminui uma unidade, e o valor inicial é 3. Então, ele está dizendo, cada vez que você aumenta 1 em x, a sua função diminui uma unidade, ela é inversa, certo? E falou, então, que o valor inicial é 3. Ou seja, se falou que o valor inicial é 3, falou que o b é 3. Então, você já tinha algo do tipo assim, ó. F de x é igual a x mais b, ok? Em vez de escrever b, então, ax mais 3. E falou que cada vez que você aumenta uma unidade em x, a função diminui uma unidade, ok? Então, por exemplo, se ele está dizendo assim, ó, que o f, por exemplo, de 1 e o f de 2, eu aumentei uma unidade, certo? Do f de 1 para o f de 2, esse valor aqui, ele então, o f de 1, ele é maior que o f de 2 em uma unidade, ok? É isso? Não, perdão. Opa, mentira, o contrário, né? Ele falou que o f de 1 é menor, né? Se eu aumento uma unidade do 1 para o 2, a função diminui uma unidade. Quando a gente faz, por exemplo, se eu pego então x1, sei lá, igual a x2 mais 1, e faço então f de x1 menos f de x2 sobre x1 menos x2, então a gente fica com a x1 menos, opa, mais 3, perdão, ax1 mais 3 menos ax2 mais 3 sobre x1 menos x2. Então, eu vou ficar com ax1 mais 3 menos ax2, ok? Menos aqui de novo, então menos 3 sobre x1 menos x2. 3 mata 3. Ax1 menos x2 sobre x1 menos x2, eles são diferentes. Isso dá um azinho. Então ele fala assim, ó, cada vez que aumenta 1, a função é inversa, certo? Cada vez que aumenta 1, do 1 diminui uma unidade. Então, quando x é 1, o y é menos 1. Quando x é 2, diminui uma unidade de novo, certo? Então é menos 2. Quando x é 3, então diminui outra unidade. Então, menos 3. Essa função é decrescente, portanto, né? O x está aumentando, o y está diminuindo. Então, o a é negativo. Se o x é 0, é 0. Se eu tirar um do x, acontece o contrário, ele aumenta uma unidade, ok? Então, na verdade, ele está dizendo para a gente que esse a ele tem que ser o número menos 1, certo? Se eu aumento uma unidade, reduz 1, certo? Então, este a, ele é o menos 1, ok? Então, f de x é, então, menos x mais 3, ok?
Só um minutinho para eu conferir se esse exercício, se eu deixei ele resolvido lá para vocês. Eu mostro ele digitado, que fica bonitinho. Alguém já viu que eu tenho botado eles resolvidos lá para vocês? Não? Sim, eu vi. Tá ótimo. Eu fiz qual questão? Eu vou exibir essa aqui só um pouquinho para vocês, que às vezes fica melhor lá. Até bom que quem não viu depois pode ver. Já estão vendo aqui? Ok, Sim. então, ó, página 77, questão 3, aí tem A, B, C, vou só no D lá, tá bom? Para cada unidade aumentada em x, a função diminui a unidade, o valor inicial é 3. Então, o valor inicial é f de 0, é 3, certo? E para cada x que eu aumento, ele está dizendo que eu diminuo uma, certo? Então é o inverso, né? Olha só, x e menos x, ok? Então, f de x é x menos x mais 3, ok? Então, se o x era 1, é menos 1. Se o x aumentou uma unidade, foi para 2, diminuiu, né? De 1 para 2, diminuiu uma unidade, fica menos 2, ok? Vou voltar aqui para a telinha, porque eu ainda tenho 3 minutinhos de aula. Vou só voltar aqui para o meu quadrinho. Pronto. Então, feito isso, a próxima coisa então, que a gente vai falar, o livro de vocês na sequência, ele fala sobre como determinar uma função afim, ok? É interessante, mas eu prefiro falar disso aí já com o gráfico, certo? Mas assim, eu vou deixar para falar disso quando eu falar do gráfico, mas a pergunta é o seguinte, eu imagino então, a seguinte coisa. Eu te falei que então tem uma função afim, a x mais b, aí eu te falo o seguinte, que esta função, você conhece dois valores para x dela, ok? Então eu te falo, por exemplo, assim, se o x for 2, sei lá, o y é 0, e se o x for 0, por exemplo, o y é menos 2, um exemplo, ok? A pergunta, então, quem é a função? Okay? Isso é o que o livro ia falar na sequência. Para mim, faz mais sentido falar disso quando a gente fala primeiro sobre o gráfico de função, tá bom? Mas essa parte se refere a perguntas como essa. Você sabe, então, 2 pontos, na verdade, que pertencem ao gráfico da nossa função, e a pergunta, então, qual é a função, tá bom? Então, a gente depois aprende a maneira de responder isso, ok? Então, primeiro, para falar aqui, iniciar, então, o que seria o gráfico, então, de funções afim, ok? Na aula de funções, a gente falou, em geral, sobre gráfico, ok? E agora, então, especificamente, nós vamos começar a falar sobre gráfico de funções afim, ok? Gráfico de funções afim. E, bom, num curso regular, a gente mostra, porque não é difícil, que, na verdade, gráficos de funções afins são retas, ok? Aqui eu vou deixar só esse comentário, porque senão fica muito extensa a aula, mas, então, assim, a gente vai ver na próxima segunda, porque falta um minutinho para as 9, é que se a nossa função for do tipo afim, a x mais b, então o gráfico é uma reta. A tela está travando muito. É uma reta. E aí, se ele é uma reta, essa pergunta aqui passa a ter sentido, porque é o seguinte, a gente aprende na geometria que por 2 pontos distintos passam uma única reta, ou seja, se você sabe 2 pontos que pertencem ao gráfico dessa função, você, na verdade, sabe determinar qual é a reta, né, que descreve essa função. E essa reta é única, então existe, né, um único gráfico. Bom, então, na próxima aula eu retomo daqui, porque pelo menos no meu relógio já virou 9 horas, e aí eu vou lembrar aquela definição do gráficozinho, que são os pares x e y, onde o y, no caso, vai ser a x mais b. E a gente vai ver como que monta gráfico de funções e como que a gente, por exemplo, pode responder a essa pergunta aqui, tá bom? Okay? Mas com isso, então, a gente já fechou a primeira sessão do capítulo, tá? E aí, na sequência, então, a gente retoma na próxima aula, falando sobre
gráfico de funções afim. Basicamente, a próxima aula é só falar sobre gráfico de função afim. E aí, depois, falar sobre, então, as equações e inequações do primeiro grau. Seria a terceira aula sobre o capítulo. Tá bom? Eu vou parar a apresentação. Eu que agradeço a vocês. Quem entrou depois, lembra de deixar uma mensagem aí no grupo para poder lançar a frequência. E o e-mail, por favor, aceita o convite lá do e-mail, tá bom? Quem aceitou viu que hoje deu para entrar direto, tá? Eu acho que tem gente dessa turma que marcou atendimento hoje. Eu fico aguardando o atendimento e lembrem de fazer a prova, tá bom? Boa semana para vocês. Vou parar a gravação agora, tinha esquecido de falar isso.